Olá, queridos, tudo bem? Pois então, hoje a gente vai para o último vídeo, a última gravação, o vídeo do pré-prova. Pré-prova que basicamente culmina em um ano inteiro de preparação, de desenvolvimento, de aprendizado, de evolução. E esse é o último estudo dirigido que eu quero propor a vocês, pois ele é direcionado especificamente à prova da URGS, que é uma prova que tem uma metodologia muito trabalhada por nós, e para tal é interessante que vocês estudem exatamente o que está aqui nesse pré-prova, ok? Então eu sei que vocês estão ansiosos, que vocês estão, enfim, aflitos por causa do compromisso que está diante de vocês. Entretanto, isso é fruto justamente de muita preparação, dessa vontade de pôr em prática tudo que vocês desenvolveram ao longo desse tempo e do investimento que vocês fizeram nesse bem durável chamado conhecimento. Então, sem mais delongas, o professor vai começar aqui contigo essa leitura e a evolução da prova. E eu queria começar com estatística, porque a prova da URGS, dentre as mais conhecidas, é uma prova muito estatística. É uma prova que se pauta e baseia nos alicerces claros da sua abordagem para com a química, ou seja, eles sempre fazem as mesmas questões, nos mesmos momentos da prova, digamos assim. Então o aluno na URGS sabe como começa e como termina a prova desde, enfim, que o mundo é mundo, desde que a URGS começou com o vestibular unificado há mais de 40 anos atrás. Então essa aqui é um gráfico pizza, é uma releitura de provas da URGS de 2000 a 2020 e 2018, perdão. E aqui a gente tem exatamente isso, ó. Você pode perceber aqui que a matéria principal, digamos que o viés mais utilizado da química pela URGS, é a físico-química. Então 38%, quase 40% das questões basicamente tangem físico-química, né? Então das 25, evidentemente, a gente vai ter 10 questões aproximadamente de físico-química. Então podemos colocar aqui 10 questões de físico-química, como vocês estão vendo, claras. Química geral, a gente tem quase 30%. Então umas 7 questões aproximadamente de química geral. Dessa maneira, já fecha 17 questões. Lembrando que aqui em química geral eles incluem estequiometria e cálculos químicos também. Atomística, que vai te dar 15%, em torno de 3 questões de atomística. Na verdade, eu colocaria mais ainda, colocaria 4 questões de atomística, porque a parte de ligações químicas, durante as aulas, o professor enfatizou muito ligações químicas, a gente tem que cuidar para a URGS, é um assunto essencial. E 20% aproximadamente de química orgânica, né, que é a parte que os alunos preferem, e na URGS, sinceramente, é bastante simples. Entretanto, a química orgânica da URGS é uma química, como posso te dizer, uma química muito previsível, na qual você vai ter problemas apenas em uma questão, talvez, que é uma possível questão de reação orgânica um pouco mais complexa, se a URGS assim quiser. Então a gente pode colocar 5 questões aqui, né, de química orgânica, totalizando aqui 22, 25 questões. Né? Aqui a gente tem 15 mais 7 vai te dar 22 mais 3, 25 questões. Lembrando que aqui esses 2% é de alguma excentricidade, coisa que não é muito comum na prova da URGS, ok? Queridos, outra coisa que é muito importante aqui nessa leitura é justamente a evolução das médias. Então eu fiz uma tabelinha aqui de 2015 a 2018, que eu julgo ser provas mais semelhantes, mais parecidas. Eu acho que as médias, elas falam por si só, a gente teve muita repetição de média nessas provas. Você pode ver que em 2015, por exemplo, a gente teve 8,8 de média, e agora em 2018, a gente teve 8,8 de novo. Mas disseram que 2018 foi uma prova mais difícil. Realmente, a prova disso é o desvio padrão, né? Que como as questões elas tinham um grau de dificuldade um pouquinho maior do que a dos demais anos, isso gerou uma disparidade entre os acertos dos candidatos. Então isso reflete no desvio. O que a gente pode perceber aqui nessas médias, né? Que a média vai variar sempre de no mínimo 7 acertos, se uma prova estiver muito complicada, e no máximo 10 acertos se a prova estiver incrivelmente fácil. Essa seria a margem de acertos de média na prova.
eu acredito que ela vai ficar mais uma vez aqui em torno de 9, né? Como você pode ver, 9 acho que é o número mágico da média da URGS. E o desvio padrão vai ficar aí em torno de, no mínimo, 4, como você pode ver, né? Assim, 4, esse aqui é um desvio dessa curva, digamos assim, mas em torno de 4, no máximo 5 acertos, e torçamos para que fique bem longe do 5, como é de costume, tem sido muito mais perto do 4, como a gente está percebendo aqui, tá? Então lembrando que a média enfim, garante 500 pontos, só para relembrar, e cada desvio padrão acima vai render para o candidato 100 pontos, certo? Então se você quer fazer um curso como, por exemplo, arquitetura, que precisa ter em torno de uns 600 pontos, só para ficar bem tranquilo, em química isso vai convergir em, vamos supor que a média seja 9, um desvio de 5 para 4,5, né? Então vamos colocar 14 acertos, com 14 você já faz 600 pontos, com 15 você faz 700, e muito provavelmente com 19 a 20 você já esteja muito bem passado em medicina para ingresso universal, que é o curso de referência com média mais alta, certo? Então vamos lá, sem mais, né, comentários sobre estatística, vamos direto para as matérias. Então, eu vou fazer na ordem, a leitura na ordem que as questões aparecem. Lembrando que o nosso curso de Química ele foi feito assim também. O professor começou a dar aula de acordo com a ordem das questões da prova, né? Começando por Química Geral e terminando em Eletro. Então, vamos começar assim. Química Geral, o que pode cair? Atomística, foi questão desse ano, eu sei, mas como o Nobel foi para uma mulher, a Frances Arnold, isso obviamente pode ter alguma implicação com a Marie Curie, evidentemente isso pode acabar convergindo em uma questão sobre atomística, e sempre é bom dar uma revisadinha básica em modelos atômicos. Vamos lembrar que o modelo de Rutherford é um modelo do átomo planetário, onde ele tinha núcleo e imensos espaços vazios entre o núcleo e a eletrosfera. Os elétrons giravam em órbitas circulares ao redor desse núcleo, que era muito pequeno, muito denso e positivo, né? Então a gente tem um núcleo bastante positivo e os elétrons que têm carga negativa giravam ao redor desse núcleo, ok? Então tá aqui a analogia a um planetário, né? Metáfora do planetário para explicar o modelo de Rutherford, e acho que o que tem de mais de prioritário no modelo de Rutherford, que talvez possa ser cobrado de novo em 2019, sendo que em 2018 ele foi cobrado, é o fato da nanotecnologia, porque foi o primeiro modelo atômico no qual se dimensionou o tamanho efetivo de um átomo, que é em escala nanométrica, que é 10 na menos 9 metros, tudo bem? Então tá aqui, é igual a 10 na menos 9 metros. Lembrando que, enfim, Rutherford disse que a cada uma radiação alfa, 10.000 que sofriam desvio, ao encontrar o núcleo, 10.000, enfim, passavam ilesas. Então isso te dá uma dimensão, fazendo uma razão pela dimensão da radiação alfa, da partícula alfa, de qual é aproximadamente a dimensão do átomo. E outro argumento pelo qual citei o Rutherford como um provável contexto de questão é porque ele trabalhou com a Marie, ele deu vazão ao trabalho que Becquerel, Pierre e a Marie desenvolveram, não é, ao longo do final do século XIX e início do século XX, então é uma possível questão. Tudo bem? Então, pouquíssimas palavras, átomo com núcleo. A gente lembra de Dalton, que era o átomo maciço, esférico, indestrutível, indivisível, que é feito por massa, calculado pela massa. Depois o átomo de Thomson, que é o átomo elétrico, constituído por cargas negativas e cargas positivas. Thomson foi o pai do elétron, cara que descobriu a natureza elétrica da matéria. E aí depois toda a revolução que o Rutherford acabou promovendo, com a descoberta pelos seus testes empíricos, ou seja, seus experimentos, de um átomo que tem muitos espaços vazios. Ou seja, ele é um enorme vazio com um núcleo muito pequenininho, bem denso e positivo no centro desse átomo. Só que ele não explicou por que esse elétron aqui, que é negativo, não colide com esse núcleo que é positivo, se cargas de sinais opostos se atraem. Quem explicou foi o seu talvez mais brilhante aluno, né? Sendo que o Rutherford teve alunos como Darwin, por exemplo, então ele teve uma gama bastante grande de alunos excepcionais, mas o Bohr foi um desses brilhantes alunos que disse que o elétron ele tem uma energia só dele, exclusiva, fixa e constante, que o faz orbitar em uma órbita específica,
que ele chamou de nível de energia ou estado estacionário de energia. Tudo bem? O estado de energia estacionária, assim como queira. E o que ele propôs? Ele propôs que, graças às equações e os conhecimentos de Planck, que a gente tem a equação de Planck, que é energia igual a constante de Planck vezes a frequência, ele conseguiu perceber que, pelos saltos dos elétrons, que geravam emissão de luz, né, quando se aquecia átomos e esses átomos acabavam emitindo luz, Bohr converteu essa luz em níveis de energia. Então agora no ano novo, na queima de fogos, a gente percebeu várias cores diferentes para os foguetes, de acordo com Bohr. Isso é decorrente dos saltos eletrônicos, que quando o elétron absorve energia calorífica da explosão, por exemplo, então a gente pega o elétron que está aqui, ele absorve energia, ele aumenta a sua energia e vai para um nível mais externo. Então sempre que ele pula para um nível mais externo, ele pulou porque absorveu energia. Vou colocar absorveu energia. Então essa não é a energia natural desse elétron. Então quando o elétron volta, retorna ao seu nível de origem, deixa eu colocar aqui para ti, agora retorna ao seu nível de origem, ele devolve essa energia na forma de fóton, ou seja, de energia luminosa, que a gente conhece e traduz como luz. Ok? Então esse é o modelo de Bohr, modelo bastante importante, sempre aliado ao modelo de Rutherford, afinal ambos criaram um modelo conjunto, modelo de Rutherford-Bohr, ok? Bom, posterior a isso, vamos para a próxima questão. A próxima questão, além da questão de Bohr e de Rutherford, já é a questão sobre... não vamos para a próxima questão, porque... Ai, que beleza. Agora vai. Isso, pronto. Aí, ó. A questão de atomística, queridos. A questão de atomística é uma questão incrivelmente importante para a URGS. A URGS adora atomística. É uma questão na qual a gente vai precisar saber contar prótons, elétrons e nêutrons. Lembrem que agora em 2018 houve a descoberta do elemento 119, que é o elemento que vai abrir uma oitava linha na tabela periódica, abriu a camada R, digamos assim. Então isso é bastante importante. Então como é que depois das evoluções de teorias atômicas, como o modelo atômico é composto, o modelo de átomo, perdão, é composto? Esse átomo que a gente tem aqui é um átomo bastante simplório, né? Um átomo muito simples. Deixa eu só apagar aqui, fechou. É um átomo bastante simples, formado por três partículas, digamos assim, predominantemente. O elétron, próton e o nêutron. Prótons e nêutrons ficam no núcleo, elétrons ficam na eletrosfera. É muito importante lembrar que prótons e nêutrons, observe o tamanho das bolinhas, são maiores, são bolinhas pesadas. Tanto o nêutron quanto o próton pesam a mesma coisa, têm a mesma massa. Então quando a gente quer determinar a massa de um átomo, a gente conta o número de partículas no núcleo, ou seja, você conta o número de prótons e nêutrons. A soma de prótons mais nêutrons vai definir a massa do átomo. Por exemplo, esse átomo aqui, se nós contabilizarmos, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ele tem 14 partículas, 15 partículas, que essa aqui faltou, no núcleo. Então a massa dele teria que ser 15. O número de partículas no núcleo definirá a massa. Tá, mas e o número atômico que eu lembro do colégio? Quem é que define o número atômico? O número atômico vai ser definido pelo número de prótons. Então você vai perceber quantos prótons tem, ó, que são os vermelhinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então esse aqui só pode ser o elemento de número 7. E o elemento 7 é o nitrogênio. Tudo bem? Então isso é muito, muito importante mesmo. Eu peço que vocês, por favor, não esqueçam disso, certo? Porque é uma das coisas mais cobradas pela URGS. A URGS adora essas perguntinhas bobas sobre o átomo, partículas. E lembrem que se ele é um átomo neutro, o número de prótons e de elétrons tem que ser o mesmo, né? Cargas positivas e negativas. Então, pelo número atômico do átomo, você vai descobrir quantos prótons positivos e elétrons negativos este átomo tem. Ok? Então tá aqui, ele tem 7 prótons, 7 elétrons, por isso é um átomo neutro. Ele tem 7 nêutrons, que são as bolinhas amarelas, mais 8 nêutrons, na verdade, né? Mais as bolinhas vermelhas, que são 7, totalizando 15 de número de massa, ou seja, de partículas no núcleo. Então vamos fazer esse teste aqui com dois exemplos
mais básicos. Você tem o cloro e você tem o alumínio, ok? O cloro tem número atômico 17. Isso significa que ele tem 17 prótons positivos e 17 elétrons negativos. Ele tem também 20 nêutrons. Haja vista que 20 mais 17 totalizam 37. Então, a massa do átomo, basicamente, é a soma dos prótons e os nêutrons que esse átomo tem. Agora, se esse átomo tiver uma carguinha aqui em cima negativa como essa, isso significa que esse átomo ganhou um elétron, pois a única partícula que é recebida ou doada é a partícula elétron. Então, se o elétron é a única partícula doada ou recebida, esse átomo aqui ganhou um elétron, ele fica com um elétron a mais, fica com uma carga negativa. Então você vai ter 17 prótons, porque os prótons não podem ser acrescidos ou reduzidos num átomo, a não ser que ele mude a sua natureza, ou seja, ele deixe de ser o elemento em questão e se transforme em outro. Então você só tem doação e recebimento de elétrons na química. Portanto, se ele recebeu um elétron, queridos, ele passou de 17 para 18. Agora, olha o alumínio. O alumínio tem uma carga mais 3. Isso significa que o alumínio tem 3 prótons a mais. Mas não porque ele ganhou 3 prótons, afinal, não há possibilidade de ganhar 3 prótons por um átomo. De um átomo ter ganho 3 prótons. O que aconteceu foi a perda de 3 elétrons. Então verifiquemos o alumínio na sua neutralidade. Número atômico 13. 13 prótons. Número atômico 13 e carga 0, porque aqui em cima não tem nada, tá vendo? Quando não tem nada é 0. Então, 13 elétrons. 13, 13, 13 positivos, 13 negativos, vai dar 0. 27 de massa, significa que ele tem 14 nêutrons mais 13 prótons, dá 27. Agora, se ele perder 3 dos seus elétrons e ficar com 10 elétrons, a gente vai ter um átomo que possui, enfim, 3 prótons a mais. Muito confuso, tu falou muita coisa, resume. Evidentemente, vamos lá. Número atômico, prótons e elétrons, massa, prótons mais nêutrons. Quando um átomo é ou vira um ânion negativo, ele ganhou elétrons. Quando um átomo vira um cátion positivo, ele perdeu elétrons. Basicamente é isso. Eu fiz questão de falar isso com bastante calma porque realmente é uma questão muito cobrada na prova, assim como tabela. Tabela periódica também é uma questão bastante fácil na URGS, é uma questão simples. A tabela ela vai ser definida ou dividida em duas grandes partes. Para este lado aqui, ó, que a pessoa está apontando, cresce o tamanho do átomo, né? Raio, digamos assim, ó, raio atômico cresce para cá, e conforme o raio aumenta, aumenta também a tendência que um átomo tem em doar elétron. Portanto, se um átomo tem um núcleo muito afastado do elétron, o núcleo não consegue segurar direito esse elétron. Então ele vai ter uma tendência bastante acentuada em doar esse elétron. Portanto, quanto mais para baixo o átomo estiver numa coluna e mais para a esquerda ele estiver numa linha, mais a fim de dar elétrons, pensemos assim, esse átomo estará. Tá? Lembrando que na coluna, este aumento ocorre devido ao número de camadas. Quanto mais para baixo o átomo estiver, mais camadas ele terá, então mais afastado do núcleo esse elétron estará. Agora, quando ele está na linha, quanto mais para a esquerda ele estiver, menos prótons atratores de elétrons no núcleo este átomo terá. Então, se ele tiver núcleos mais fracos, ou seja, com menos prótons no núcleo, ele puxa menos os elétrons para si, ficando maior. Então, os átomos que ficam mais à esquerda têm menos prótons no núcleo em uma linha, logo são mais fracos e maiores. No sentido oposto, nós temos os átomos pequenos, que são átomos que têm poucos níveis de energia e muitos prótons no núcleo, tornando esses átomos bastante pequenininhos. Né? Quem é o menor átomo, portanto? O hélio. Quem é o maior átomo? O frâncio. Lembrando que na natureza a gente tem quantidades muito pequenas de frâncio, logo o elemento natural de maior tamanho seria o césio. Queridos, não esqueçam que para cima
e para a direita, como o professor está mostrando aqui, deixa eu apagar que ficou muito bagunçado, para cima e para a direita, para cima nas colunas e para a direita nas linhas, aumenta a tendência em ganhar elétrons, pegar elétrons, ou seja, a eletronegatividade ou a eletroafinidade, e também o potencial de ionização. Lembrando que o potencial de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo. Tudo bem? Então, em pouquíssimas palavras, resumindo esse slide, quanto mais para baixo e para a esquerda, maior é o átomo e maior é a sua tendência em doar elétrons. Quanto mais para cima e para a direita este elemento estiver na tabela, menor é o átomo, mais afim de pegar elétrons de outros átomos este átomo estará e maior será o seu potencial de ionização. Uma pequena observação para encerrar: gases nobres não formam ligações, portanto, não podem ter eletropositividade e nem eletronegatividade. Ok? Próxima. A parte de ligações químicas na URGS é uma das matérias prioritárias, a gente conversou muito sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida, você pode dar uma revisadinha nas aulas de revisão, do livro de revisão, na aula de número 3, que é a aula que tem ligações químicas, se não me engano. 2 ou 3, agora me foge a memória. Mas você pode dar uma olhadinha no canal, é bem fácil. Ligações químicas tem muita coisa, é muito abrangente, e a gente pode dividir a primeira questão assim. Ligações interatômicas, ou seja, entre os átomos, ok? Se você tiver um elemento metálico e um elemento não metálico, você sempre vai ter uma ligação iônica, onde o metal sempre doa e é o cátion, o não metal sempre recebe e, portanto, é o ânion. Eles têm altos pontos de fusão e ebulição e, portanto, por terem altos pontos de fusão e ebulição, eles são elementos nas condições ambientes bastante de altas temperaturas, de estado físico sólido, são cristalinos, tudo bem? Então isso é uma coisa bastante importante também, bem interessante de se retratar ou relembrar aqui na questão, certo? Então eu peço que vocês cuidem isso, por favor. Se tiver um metal com não metal, vai formar cristal, tem alto ponto de fusão e ebulição. Eles conduzem corrente elétrica somente quando estiverem dissociados, ou seja, dissolvidos em água ou fundidos por aquecimento. Se vocês estiverem num composto, por exemplo, ou numa substância, CO2, é não metal e não metal. Sempre que houver não metal com não metal, a gente tem ligação covalente. Lembrem, por favor, que se os não metais forem iguais, tipo O2, não há diferença de eletronegatividade, então é covalente e apolar. Se os não metais forem diferentes, tipo CO2, os não metais, por serem diferentes, vão apresentar eletronegatividades diferentes. E isso faz com que a ligação seja polar. Portanto, em poucas palavras, elementos não metais iguais, ligação covalente apolar. Não metais diferentes, ligação covalente polar. Os compostos covalentes, eles formam moléculas, que são partículas que ficam separadas umas das outras. Isso faz com que os pontos de fusão e ebulição sejam baixos. Lembrem, por exemplo, que os gases da atmosfera são todos de natureza covalente. Eles não conduzem eletricidade, isso é uma outra informação bastante importante, ok? E a última ligação metálica, que é a mais fácil, é metal com metal. Eles têm altos pontos de fusão e são os melhores condutores de eletricidade e de calor também. Lembrem que a única exceção para os altos pontos de fusão e ebulição é o mercúrio e talvez, se houver capacidade de memorização, o galho também tem um pontinho bem baixo. Ok? Então vamos para a próxima. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, fechou. Pronto. Assim. A próxima questão de interações é a questão de interações moleculares agora. Você pode perceber que é diferente. A gente vai focar nas interações moleculares. Nas interações moleculares, só ocorrem ligações que são de natureza covalente. Então você precisa ter covalência para ter uma interação molecular. Tudo bem? Isso é bastante importante. Se você tiver HFON, por exemplo, H2O, NH3,
HF, você vai ter ligações de hidrogênio, ou as antigas pontes de hidrogênio, que são, sem sombra de dúvidas, as interações mais fortes entre moléculas que nós podemos ter. Isso é algo bastante importante. Então, para moléculas, elas apresentarão altos pontos de fusão e ebulição. Agora, se nós não tivermos HFON, ou pode ser van der Waals de polo ou dipolo induzido. As de polo ou dipolo permanente serão para moléculas polares e as de polo induzido para as moléculas apolares. Lembrando que ligação de hidrogênio é só para molécula polar. Tudo bem, queridos? Então, a molécula polar é a molécula que tem vetor do momento dipolar, ou seja, o vetor, aquele que indica para onde os elétrons vão. Ah, não entendi, muito ruim a explicação. Ó, a gente precisa sim, queridos, ó, você precisa pegar a molécula como HCl. O mais eletronegativo é o cloro, então significa que os elétrons vão todos para o cloro. Logo, o cloro é polar. Agora, se você pegar Cl com Cl, ó, quem é que quer mais elétron? Não tem. Então, como eles não têm diferença de eletronegatividade, os elétrons não vão nem para um lado nem para o outro. Portanto, a molécula fica sem polos e, por ficar sem polos, ela vai se atrair fracamente. E, por se atrair fracamente, vai ter os menores pontos de fusão e ebulição para, enfim, moléculas ou interações moleculares. Ok? Bom, a próxima parte aqui é de oxirredução, que é algo bastante importante e fácil também. O que a gente não pode esquecer em oxirredução? Quem sofre redução é sempre o agente oxidante, ou seja, é quem provoca a oxidação da outra espécie. E quem sofre oxidação é o agente redutor, ou seja, quem provoca a redução de outra espécie. Por isso, é sempre ao contrário, sempre ao contrário. Quem reduz provoca a oxidação de outra espécie, oxidante. Quem oxida provoca a redução de outra espécie, redutor. Então, a forma de identificar quem reduziu e quem oxidou é pelo NOx. Quando o NOx aumenta, houve uma oxidação, doação de elétrons. Quando o NOx diminui, houve uma redução, ganho de elétrons. Ok? Então, tá aqui as flechinhas, o NOx diminuiu ou reduziu, redução, NOx aumentou, oxidação. Certinho? Vamos ver na prática isso para ver se isso ficou claro ou não. Ó, a prata, por exemplo, ela tinha carga zero. Por quê? Porque substâncias simples têm NOx zero. E ela passou de 0 para mais 1. Então houve um aumento do NOx. Se houve um aumento do NOx, houve uma oxidação. E quem oxida é agente redutor. O oxigênio, ele passou de 0 para menos 2. Se ele passou de 0 para menos 2, ele sofreu uma redução do NOx. Quem reduz ou sofre redução de NOx, sofreu redução, ganhou elétrons de outra espécie. Portanto, é um agente oxidante, como a gente pode perceber aqui embaixo. Ok? Vamos para a próxima. A gente pode associar isso à última questão da prova, vou fazer um pulinho, mas é um pulo didático, porque é uma questão que tem uma relação intrínseca a isso, que é a questão de pilhas, né? Como o professor falou na aula de revisão de eletro, na URGS o que mais cai é pilha. Então eles podem associar a eletroquímica a pilhas, que são as células galvânicas, e você vai guardar assim, ó. Carré, cátodo, onde sofre redução, polo positivo. Anox, ânodo, onde ocorre oxidação, polo negativo. Lembrem que o carré sempre vai ter o maior potencial e o anox o menor potencial. Tudo bem? Isso é muito importante. E a única diferença da pilha para a eletrólise, que na URGS cai muito pouco, mas muito pouco mesmo, é a inversão dos polos. Na eletrólise, o polo, o carré, condiz com o polo negativo e o anox com o polo positivo. Lembrei uma dica aqui na eletrólise que o professor passou para vocês, que é cátions vão para o cátodo, ânions vão para o ânodo. Então, se você tiver uma questão de eletrólise, que eu acho difícil, tipo Na+ e Cl-, o Na+ tem que ir para o polo negativo, que consequentemente vai ser o carré. E o Cl- vai ir para o polo positivo, que consequentemente vai ser o anox na eletrólise.
Entretanto, queridos, não esqueçam que o que mais cai é pilha e basta você olhar o potencial que será dado, que são números, potenciais são números. Quem tiver o maior potencial é só marcar cátodo onde ocorre redução, polo positivo, e quem tiver o menor potencial é só marcar ânodo onde ocorre oxidação, polo negativo, para pilhas. Ah, mas eu não entendi a explicação. Como eu vou saber quando é pilha e quando é eletrólise? Vai ser dito na própria questão. E para finalizar, quando você tiver uma pilha, basta você fazer o maior potencial, que é o número que eles darão para você, menos o menor potencial, e isso vai dar a DDP, ou voltagem da pilha. Essa voltagem é aquela voltagem que a gente lê quando a gente compra uma pilha e diz atrás 1.5 volt, por exemplo. Tudo bem? É bem fácil mesmo. Estequiometria, que é um problema para muitos, solução para outros, na URGS não tem sido difícil nos últimos anos, basta você fazer a tabelinha MMMV. Mas tem que fazer, pessoal. O que é a tabelinha MMMV? Você pega a equação que será dada para você na própria questão. Então eles vão te dar uma equação. Aí você escreve embaixo dela mol, molécula, massa e volume. Na linha do mol, você simplesmente reproduz os coeficientes estequiométricos que estão na frente de cada participante. Então, se tem 2 ali, você escreve 2. Se tem 1, você escreve 1. Se tem 2, você escreve 2. Lembrem que o mol contém 600 sextilhões de partículas. Então, na linha das moléculas, você escreve 600 sextilhões embaixo de cada um deles e multiplica pelo número de mols que cada um deles possui, como estou fazendo aqui. Na massa, a gente coloca a massa da tabela de cada um deles, dos componentes, e multiplica pelo número de mols que você tem na frente de cada um. E na linha do volume, você coloca 22,4 embaixo de cada componente e multiplica pelo número de mols que cada componente possui. Tudo bem? Não esqueçam que os líquidos não vão ter esse volume, pois 22,4 é o volume para gases. Essa é a primeira linha da regra de 3 e tem que sair daqui. Então, se eles perguntarem para vocês assim, quantos gramas de água serão formados com 20 mols de hidrogênio? Bom, eles falarem mol de hidrogênio, então você marca o mol de hidrogênio, e gramas de água, você marca os gramas de água. Essa tem que ser a primeira linha da regra de 3. Então, se 2 mols de hidrogênio estão para 36 gramas de água, 20 mols estarão para X, que é 10 vezes mais. Conversamos muito sobre isso nas aulas e nos plantões. Na URGS os números são fáceis e são sempre aproximados, então não percam tempo fazendo contas precisas, apenas aproximações mais coerentes, ok? Orgânica. Acabou o STEC, você vai para a orgânica. E na orgânica você tem muita informação mesmo. Na orgânica a gente vai encontrar, primeiro, identificação de funções. Então é legal que você pegue, caso alguma destas questões não está clara ou não está clara ainda, é interessante que vocês peguem na aula de revisão as identificações das funções. Por exemplo, éter é quando você tem um oxigênio entre carbonos. Éster é quando esse oxigênio entre carbonos está ligado a uma carbonila. Então, éster sim tem carbonila. Éter não tem carbonila. A carbonila é o identificador de um diferencial entre funções. Por exemplo, ela diferencia ésteres de éteres, como você pode ver, e as aminas de amidas. As amidas possuem carbonila e a amina não tem carbonila, ok? Aqui você tem uma amina porque o carbono não é carbonila. Aqui você tem uma amida porque o carbono conectado ao nitrogênio é uma carbonila. Tudo bem? Quando você tem carbonila com OH, você tem ácido carboxílico. E quando você tem um enxofre perdido no meio dos compostos orgânicos, você tem um tilcomposto. Qualquer coisa que tenha aromático pode ser chamada de arila. Aril ou arila. Arila ou aril. Quando você tem OH ligado a aromático, a gente chama de fenol. Mas como isso aqui não é um aromático, lembrando que para ser aromático tem que ter a bolinha ou as ligações duplas nos carbonos do hexágono, aí você tem fenol. Então não caiam nessa que é uma clássica pegadinha da URGS, pegadinha fenol e álcool, álcool e fenol. Tudo bem? OH em carbono sem dupla, sem tripla,
é sempre álcool. OH em carbono com dupla, tripla não é álcool. Se o OH for ligado a aromático, a gente chama de fenol. Se o OH simplesmente for ligado a um carbono com dupla, a gente chama de enol. Assim, ok? E se for ligar a um carbono com tripla, seria um inol, mas não é uma coisa muito comum na química orgânica. Certinho? Isomeria é uma questão bem comum na URGS e a plana não é muito cobrada não. A plana tem 5 facetas, eu vou ser dinâmico porque realmente conversamos muito sobre. A URGS se atém também mais à isomeria espacial, bem como o Enem. Então vamos dar uma olhadinha aqui na isomeria de plana, que chamamos de plana ou constitucional. Plana ou constitucional, que é a isomeria compreendida nestas 5 formas aqui que eu vou mostrar para vocês. A primeira é chamada de isomeria de função, quando tem funções diferentes. Lembrando que a isomeria é a parte da química que estuda os isômeros, ou seja, compostos diferentes formados pela mesma fórmula molecular. Quando as diferenças estiverem na cadeia, uma cadeia longilínea ou uma cadeia ramificada, a gente chama de isomerismo de cadeia. Quando a diferença estiver na posição de um radical, dupla ou tripla, ramificação, você tem isomerismo de posição. Quando a diferença estiver na localização do heteroátomo, nós chamamos de metameria ou compensação. Você pode ver que aqui o heteroátomo está dividindo a cadeia em etil e etil, né? Et-et. E aqui o heteroátomo está dividindo a cadeia em met e prop. Logo, temos uma metameria, que é o isomerismo do heteroátomo. E se houver enol, basta procurar a palavra tautomeria. Enol virando aldeído ou enol virando cetona. Passemos agora para a isomeria espacial. São 2 tipos. Lembra que a URGS pode te pregar uma peça e chamar a isomeria espacial de estereoisomeria. Estereoisomeria é a isomeria do espaço, afinal estéreo é um prefixo grego que condiz com espaço, ambiente, assim por diante. Tudo bem? A primeira forma de isomeria espacial é chamada de geométrica. Ela pode acontecer em cadeias com ligação dupla ou em cadeias fechadas, como você pode ver aqui. Obrigatoriamente, o carbono da esquerda tem que ter 2 radicais diferentes entre si, e o da direita também. Se isso acontecer, você vai ter o efeito dos isômeros geométricos. A mesma coisa acontece na cadeia fechada. O carbono da tua esquerda tem que ter 2 radicais diferentes entre si, e o da direita também. Quando isso acontece, há o fenômeno cis-trans, que é uma forma pode ter os radicais polarizantes, ou seja, parecidos, no mesmo lado. Nessa molécula, por exemplo, no lado de cima você tem as bolinhas verdes, que, como representam o cloro, puxam os elétrons para cima. Afinal, o cloro é o mais negativo dentre os elementos desses átomos compostos aqui. Portanto, esse é um composto polarizado. A gente pode perceber aqui pelo ponto de ebulição dele, que é mais alto que o outro, e também pela densidade, que é maior que o outro. Agora, quando é trans, acontece um fenômeno diferente. Nos trans, a molécula fica apolar, porque os átomos polarizadores puxam para lados opostos os elétrons e a molécula acaba ficando sem polos. Isso gera um decréscimo no ponto de ebulição, pois as moléculas se atraem mais fracamente, e também na densidade, pois há menor atração. Lembrem das letras, né, queridos? Cis pode ser simbolizado com Z e trans com E. Então você pode guardar cis e trans E. Lembrando que cis é polarizado e trans é apolar. No isômero óptico, a gente tem que ter obrigatoriamente o carbono mais popular da química, que é chamado de carbono quiral. O carbono quiral é o carbono que tem 4 radicais diferentes ligados a si. Não precisa ser o primeiro átomo, né, pessoal? É interessante lembrar isso. É todo radical ligado ao carbono. Por exemplo, você pode perceber isso aqui, ó. Nesse carbono você tem, ó, vamos colocar ali, ó, o OH, que é um radical, a carboxila, que é outro, o hidrogênio, que é outro, e a metila, que é outro. Então são 4 radicais diferentes. Esse é um carbono quiral ou assimétrico. Já nas cadeias fechadas, você deve fazer um risquinho assim, ó, bem no meio da cadeia fechada. O carbono tem que ter um radical aqui diferente deste aqui, dessa forma. Então ele tem que ter 2 radicais
diferentes fora da cadeia. E um dos lados da cadeia tem que ser diferente do outro, totalizando, como você pode ver, 4 radicais, digamos assim, diferentes. Observem que neste lado da cadeia você tem uma carbonila, que não existe neste lado, que tem uma ligação dupla. Se os dois lados fossem iguais, esse carbono não seria quiral, mas como os lados são diferentes, da cadeia fechada, este é um carbono quiral. Tudo bem? Quando você tem um carbono quiral, ele gera o efeito enantiomérico, ou seja, ele forma uma estrutura, né, que tem ali uma forma estrutural diferente da forma oposta, que é como se fosse uma mão direita e uma mão esquerda. Observem que nunca o composto aqui da esquerda vai ser igual ao da direita. Se eu pegar o da direita e tentar invertê-lo, vamos pegar um eixo, ó, se eu tentar invertê-lo dessa forma, como você pode encontrar embaixo, eles nunca vão ser iguais. Ó. Aqui essa bolinha cinza não vai ficar no mesmo lugar, tá vendo? E a vermelha também não vai ficar no mesmo lugar que a cinza. Então, nunca o composto da direita vai ser igual ao da esquerda. Chamamos isso de enantiômeros. Tudo bem? Lembrem que a forma para diferenciar um enantiômero do outro é um deles desvia a luz para a esquerda, chamamos de levógero, e o outro desvia a luz para a direita, chamamos de destrógero. O desvio do destrógero é um desvio positivo, e o desvio do levógero é um desvio de ângulo negativo. Se você tiver 50% de cada um dos dois isômeros, a luz não sofrerá desvios. Isso a gente chama de mistura racêmica, o que é bastante importante cobrado na URGS. Os racêmicos são oticamente inativos. Por quê? Isso significa não desviam a luz polarizada. Ou seja, quando você incide luz em compostos que são formados por 50% de levógero e 50% de destrógero, não há desvio da luz. Outra coisa que é importante, pessoal, é o cálculo do 2 na N. Eles adoram perguntar quantos isômeros ativos a molécula tal pode ter. Então vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que eles perguntem para vocês na prova quantos isômeros ativos o ácido lático que está aqui pode ter. Como é que você faz isso? Você vem aqui até o ácido lático e você descobre quantos carbonos quirais ele tem. Ah, ele tem 1. Tá, aí você faz 2 na N, onde N é o número de carbonos quirais. 2 na 1 é igual a 2. Isso significa que o ácido lático pode gerar 2 enantiômeros, um levógero e um destrógero, como você pode perceber aqui. Então, sempre que a pergunta é quantos isômeros óticos, quantos enantiômeros, quando a resposta é um número, obviamente que não seja qual é o número de carbonos quirais, mas calcule alguma coisa nessa parte, você sempre tem que responder com 2 na N, tudo bem? Sendo que N é o número de carbonos quirais, certinho? Então, fechou. Bom, partindo para a última parte de isomeria, vamos agora para as reações orgânicas. Eu trouxe 2 reações que são mais importantes, a meu ver essa aqui pode cair esse ano, que é a reação AAEA. A AEA é ácido mais álcool dá éster mais água. No sentido direto a gente chama de esterificação, no inverso é a quebra por água, ou seja, quebra lise, hidro, água, hidrólise. O radical da carbonila é a parte que é oriunda do ácido, e o radical do oxigênio é oriundo do álcool. Então você pode ver que no éster, ó, você vai ter CH3, C dupla O, que é a parte que veio do ácido, e o OCH3, que veio do álcool. Não esqueçam dessa combinação porque ela é muito importante para a prova. E uma questão também que sempre é importante é a oxidação alcoólica, que é, se o álcool for primário, você vai ter a seguinte reação, AAA, álcool vira aldeído e vai até ácido carboxílico. Esse é o processo de oxidação. E se o álcool for secundário, vai ser AC, que é álcool vira cetona e não reage mais. Evidentemente, pessoal, que se o álcool for terciário, não vai haver reação. Queridos, apenas para recordar, álcool primário é o álcool que possui o OH ligado a um carbono primário, que é aquele carbono que está ligado a um ou a nenhum outro átomo de carbono.
O álcool secundário é o álcool cujo OH está ligado a um carbono secundário, que é um carbono ligado a dois outros carbonos, ok? Físico-química, finalmente a matéria mais importante para a URGS. Comecemos aqui com termoquímica. A termoquímica é uma parte bastante fácil, onde você vai ter duas possíveis reações. As reações exotérmicas, nas quais os reagentes têm mais energia que os produtos. Então, para você transformar um reagente em produto, há necessidade de diminuir a energia, ou seja, se livrar de calor, a perda energética, ou seja, a dissipação de calor. Exemplos de reações desse tipo: explosões, queimas, combustões, e reações onde o reagente, para se transformar no produto, precisa ganhar energia, porque o produto é mais energético. Então ele ganha a energia do meio, roubando o calor de onde está. Por exemplo, fotossíntese é um exemplo claro disso. Na reação endotérmica, o sistema rouba energia do meio, e na reação exotérmica, a reação fornece energia para o meio, como você está vendo aqui. Tudo bem? Uma coisa muito importante lembrar, queridos, que o vapor é o estado físico mais energético e o sólido é o estado físico menos energético. Então, qualquer passagem que vá para o vapor é uma passagem que requer ganho de energia do meio, ou seja, um processo endotérmico. E qualquer passagem que vá para o sólido é um processo que requer liberação ou dissipação de energia para o meio. Tudo bem? Portanto, é um processo exotérmico. Cuidem para não ferver água no freezer e nem fazer gelo no fogão, que é o que muita gente faz. Quanto à cinética, essa é uma das matérias mais importantes para a URGS, a gente tem que lembrar de três coisas. Primeiro, como se mede velocidade na química? Velocidade na química você mede por variação da quantidade consumida ou produzida pelo tempo. Ou seja, quanto tempo dura a quantidade de um saco de carvão, quanto tempo dura a quantidade de um botijão de gás. Então isso é velocidade na química. Velocidade não é tempo, velocidade é quantidade por tempo. Tá? Então é assim que você calcula a velocidade. E a velocidade ela pode ser influenciada por alguns fatores bem simples, como quantidade, superfície de contato, temperatura. Por quê? Quanto maior for a quantidade de partículas, a superfície de contato ou a temperatura, maiores serão as colisões entre as partículas. E se mais colisões entre as partículas ocorrerem, mais reações por segundo teremos. Portanto, mais rápida será a reação. Entretanto, todas as reações químicas ocorrem só e somente por intermédio de uma coisa chamada energia de ativação. A energia de ativação é a energia compreendida entre o início da reação, que é composto pelos reagentes, até o complexo ativado, que é o cume desse morrinho. Então, se a reação tiver uma alta energia de ativação, a reação vai ser muito lenta, porque significa que há necessidade de muita energia para a reação acontecer. Uma forma de suprimir reações muito lentas é a utilização de um catalisador, que é uma substância química que abaixa a energia de ativação, como você pode ver aqui, e favorece a reação como um todo, ou seja, faz com que a reação ocorra mais rapidamente com o abaixamento da energia de ativação. Tudo bem? Pessoal, uma das formas de ver o quanto a concentração influi na velocidade da reação é a partir da lei de ação das massas, que é essa fórmula aqui, né? Onde você faz o quê? A lei da velocidade ou lei de ação das massas. Você sempre começa escrevendo V igual a K vezes a concentração dos participantes da reação elevado nas suas ordens, que normalmente são iguais aos coeficientes da reação. Tudo bem? Isso mostra a variação da velocidade em função da concentração dos reagentes. Tudo bem? Então, se alguém tiver alguma dificuldade em lembrar isso, eu peço, por favor, que dê uma revisadinha nessa aula. É a última aula gravada do livro de revisão e ela é super importante. Por exemplo, vamos supor que você tem uma fórmula V igual a K vezes A ao quadrado. Se você tiver essa fórmula, isso significa que variar o A influencia na velocidade ao quadrado. Ou seja, se você dobrar a concentração do A, a velocidade dobra ao quadrado.
porque 2 ao quadrado é igual a 4. Então isso é muito importante, ok? Bem devagar. O que significa uma velocidade de segunda ordem? Ou seja, uma fórmula V igual a K vezes A ao quadrado. Significa que tudo que você fizer com A, V sofrerá ao quadrado. Se você dobrar A, V dobrará ao quadrado. Se você triplicar A, V triplicará ao quadrado. Tudo bem? Bom, aqui é um resgate do que o professor falou da energia de ativação. A energia de ativação é esse intervalo compreendido entre o reagente e o cume do morrinho ali, que é o complexo ativado, e quando você usa um catalisador, você apenas abaixa a energia de ativação. Lembrem, pessoal, que a questão do Nobel deste ano tem a ver com enzimas, e enzimas são catalisadores. Então você pode ter um gráfico exatamente como este, e eles vão perguntar coisas do tipo: o catalisador afeta o ΔH da reação. O ΔH é a diferença entre o produto e o reagente, a energia do produto menos a energia do reagente. Lembrando que H é entalpia e entalpia significa energia. Tudo bem? Então, não há mudança no ΔH, porque a única coisa que o catalisador faz é diminuir a energia de ativação. Mas você sai do mesmo ponto e chega no mesmo ponto. Ou seja, o ΔH não muda. Dessa forma, lembrem que o catalisador não altera rendimento, não altera equilíbrio. A única coisa que ele faz é abaixar a energia de ativação, tornando assim a reação mais rápida. E uma última informação, é importante lembrar que catalisador é sempre uma substância química. Então, luz não é catalisador, temperatura não é catalisador, porque não são substâncias químicas. Bom, e nos encaminhando para o final, queridos, da nossa revisão, equilíbrio químico que vai estar nas últimas questões. O estado de equilíbrio é um estado muito particular, onde você encontra uma reação reversível. As reações reversíveis são reações que ocorrem nos dois sentidos. Os equilíbrios químicos, eles acontecem em sistemas fechados, onde os reagentes fazem produtos e os produtos começam a refazer os reagentes. Dessa forma, a reação direta, que é a reação de reagente para produto, acaba sempre tendo a mesma velocidade em um certo momento que a reação inversa, que é a reação do sentido do produto no reagente. Melhorando a explicação, o equilíbrio químico é o momento no qual a velocidade de conversão de um reagente no produto é igual à velocidade com a qual os produtos se transformam nos reagentes. Então, no momento em que um reagente está se transformando num produto, tem alguns produtos que estão virando reagentes novamente. Portanto, a quantidade de reagentes e produtos não muda. Dessa forma, é possível você montar as constantes de equilíbrio, que são produtos sobre reagentes, como você pode ver aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês de uma forma mais clara. Por exemplo, aqui a gente tem a seguinte equação. 2SO3 dando 2SO2 mais oxigênio. Você precisa descobrir quem é o reagente e quem é o produto. Estes são os produtos. Então você coloca os produtos em cima, esse é o reagente embaixo. Como eles vêm das velocidades das reações, que são iguais no equilíbrio químico, a gente vai usar a mesma premissa das fórmulas de velocidade. Se isso que eu falei não faz sentido, lembrem apenas que esse número que está aqui na frente, tá, pessoal? Olha esse númerozinho aqui na frente, tá? Vou pegar aqui para ti, ó. Esse 2. Ele tem que virar o coeficiente, ou expoente, perdão, potência da fórmula aqui em cima, tá vendo? Ó, se você tem um 2 aqui, tem que ter um 2 ali. Se aqui tem um 1, tem que ter um 1 aqui. Se aqui tem 2, tem que ter um 2 aqui em cima do SO3. E mais uma vez, lembrando que Kc é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Dessa forma, certo? Uma última informação que a URGS gosta bastante de ressaltar é isso aqui, ó. Quando você tem um componente sólido ou um líquido puro, e você vê isso a partir desse símbolozinho que está aqui embaixo, do estado físico, não tem como variar a sua concentração. Isso significa que você não pode colocar sólidos puros ou líquidos puros no Kc, pois esse colchetes que você está vendo aqui, eles correspondem à concentração. Então, em poucas palavras, sempre que você ler S ou
L aqui embaixo de um participante da reação, você vai excluí-los do KC. Você não pode colocá-los no KC. Não pode. Ó. Aqui está o KC dessa reação. Nós cortamos o carbono porque o carbono é um sólido puro. Ok? Próxima questão. Questão sobre os deslocamentos de equilíbrio. Você tem 3 possíveis ações para deslocar equilíbrios. Você pode mexer na quantidade, você pode mexer na pressão, ou você pode mexer... Perdão, aqui pulei. Pronto, voltei aqui. Você pode mexer na quantidade, tudo bem, deixa eu marcar aqui direitinho, agora foi. Ó, quantidade, você pode mexer na pressão ou na temperatura da reação. Essas são as 3 ações que você pode fazer e vão gerar perturbações. Essas 3 ações vão gerar reações por parte do equilíbrio químico. Tudo bem? Então, isso é bem fácil. Quando você aumenta um participante, a reação faz mais o participante oposto, né, o sentido oposto, para compensar a sua ação, pois toda a ação externa que a gente promove vai gerar uma compensação por parte da reação. Então, se nós aumentarmos, por exemplo, vou colocar aqui para ti, ó, se nós aumentarmos um participante, a reação vai formar mais outro participante para compensar o aumento que nós promovemos. Por exemplo, se nós aumentarmos o nitrogênio, a reação vai deslocar para a amônia para compensar o aumento do nitrogênio. Se você retirar um participante, a reação desloca para o sentido oposto para compensar isso. Por exemplo, se nós retirarmos hidrogênio, a reação desloca para o sentido do hidrogênio para fazer mais hidrogênio e compensar a nossa retirada. Porque o intuito é que sempre fique em equilíbrio, sempre fique com as mesmas proporções entre produto e reagente. Então, em poucas palavras, aumentou de um lado, desloca para o outro, retirou de um lado, desloca para o mesmo. Lembrando que lado condiz com reagente e produto. Lado dos reagentes, lado dos produtos. Se você aumentar a pressão total, você diminui o volume do sistema, porque sempre aumentar pressão significa diminuir o volume, bem como diminuir a pressão significa aumentar o volume. Então, quando você aumenta a pressão sobre um sistema, você está diminuindo o volume, você precisa deslocar a reação para o lado pequeno, o lado que tem menos mols gasosos. Por exemplo, aqui nessa reação você tem 2 mols gasosos do produto e tem 4 mols gasosos nos reagentes. Dessa forma. Então, o lado de menor volume é o lado dos produtos. Portanto, aumentar a pressão significa ir para o lado pequeno, o de menor volume, ou seja, o lado de menos mols gasosos. Diminuir a pressão, ao contrário, significa aumentar o volume. A reação se desloca ou caminha para o lado de maior volume gasoso, o lado que ocupa mais espaço, que é o lado que tem mais mols gasosos. Lembrando que para você ver os mols gasosos, basta você contar os numerozinhos da frente. 3 mais 1, perdão, dá 4. Aumentar a temperatura desloca para o sentido endotérmico. Reduzir a temperatura para o sentido exotérmico. Lembrem que esses sentidos estarão escritos na própria reação. Por exemplo, eles te darão essa reação aqui como você está vendo e escreverão do ladinho dela assim, ó, ΔH maior que 0, que indica endotérmico. Né? Então o sentido endo é o sentido direito, para a direita, e obviamente o sentido exo só pode ser para a esquerda. Né? Porque se para a direita é endo, para a esquerda só pode ser exo. Peço por favor que vocês lembrem que só a temperatura pode afetar as constantes e o catalisador não altera equilíbrios, em hipótese alguma. Tudo bem? Bom, e para finalizar então a nossa aula, queridos, o equilíbrio iônico, que é o popular pH e pOH. Quando nós temos água, a água se separa em H+, e OH-. Como a água é líquido puro, a gente não coloca ela no KC, porque ela não afeta o equilíbrio, ou seja, sua concentração é constante. Isso mostra que tudo que tem água sempre vai ter H+ e OH-. E se nós multiplicarmos o H+ pelo OH-, sempre vai dar um valor constante, que é 10 na menos 14. Este valor constante permite saber que
Quando esse valor o H+, perdão, é maior do que o OH-, a solução é ácida. Quando o H+ é menor que o OH-, a solução é básica. E quando eles são iguais, a solução é neutra. Por exemplo, vamos pegar aqui o café. Café que é o exemplo mais popular que tem. A concentração de H+ do café é 10⁻⁴ molar. Isso significa que se o H+ é 10⁻⁴, o OH- tem que ser 10⁻10. Então vou escrever aqui para você. Se o H+ é 10⁻⁴, o OH- tem que ser 10⁻10. Para fechar, 10⁻14. 10⁻⁴ é um número muito maior que 10⁻10. Portanto, vai ser mais ácido café do que básico. E lembrando, queridos, que o 7 é neutro, né? Porque 10⁻7 vezes 10⁻7 dá 10⁻14. Tudo bem? Então, uma forma também de ver se ele é ácido ou básico é ver se a concentração de H+ é maior ou menor que 10⁻7. Se a concentração de H+ for igual a 10⁻7, a de OH- é 10⁻7 também. Se a concentração de H+ é, olha ali, menor que 10⁻7, por exemplo, 10⁻8, 10⁻9, 10⁻10, 10⁻11, é sinal de que o OH- é maior e, portanto, é básico. E se a concentração de H+ for maior que 10⁻7, aí é ácido, porque vai ter valores como 10⁻6, 10⁻5, 10⁻3 e assim por diante. Tudo bem? Queridos, o que é o pH? pH é a potência do H. Então, se você tem uma concentração, por exemplo, de 10⁻⁴, o pH, que é a potência do H, é 4. Se você tem uma concentração, por exemplo, de, vou colocar aqui, H+ igual a 10⁻2, o pH é igual a 2. Tudo bem? Isso é bastante importante. Vou mostrar aqui para você nesse outro slide, que é o nosso último slide. Ou não, porque agora resolveu travar, agora foi, que é a escalinha de pH. Né? Então, se você tiver um pH abaixo de 7, ele é ácido, acima de 7, ele é básico e em 7, ele é neutro. Lembrem que se você somar o pH ao pOH, sempre vai dar 14. E pH é a potência do H+. Então, o número que tiver aqui em cima sempre vai ser o pH. Certo? Então, essa foi a nossa revisão. Vou deixar vocês aqui com a mensagem da Malala, Nobel aí da Paz, sempre muito importante. Lembrando que uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. E isso é verdade. A educação é o nosso único caminho para desenvolver esse bem durável que o professor sempre fala, que é o conhecimento. Então foi um grande prazer poder ter acompanhado essa trajetória ímpar da vida de vocês, que esse momento que você se constrói como profissional, talvez seja o momento profissional mais importante da vida de vocês, porque é o momento onde você escolhe o que você vai ser, ou pelo menos investe em uma carreira, mesmo sem ter nenhum saber da prática, nenhum conhecimento prático efetivo do que você quer, e mesmo assim você tem essa vontade, esse dom, digamos assim, para certas práticas, certos afazeres. Então isso é uma coisa muito rica e muito engrandecedora. Então é muito gratificante para o educador poder acompanhar um profissional em formação, acompanhar um aluno num momento tão decisivo e derradeiro. Fiquem tranquilos que o que vocês estão sentindo não é nervosismo e sim ansiedade para mostrar na prática tudo que vocês desenvolveram ao longo desse ano. Eu tenho certeza que foi muita coisa. Queridos, uma ótima prova para vocês, um grande abraço e, enfim, para qualquer dúvida de última hora, é só me chamar, o professor está aqui a postos, né, para te ajudar aí para qualquer probleminha eventual em química, porque de fato química não é o nosso problema, vocês vão ver que química é a solução. Um grande abraço para vocês, baita prova para ti, querida, e até. Tchau, tchau.